Meu amor, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é para eu estar aqui para dar aula de História e hoje iremos trabalhar o governo geral. Mas antes de falar sobre o governo geral, é importante a gente relembrar um assunto que a gente já deu, né, na aula anterior, que foram as capitanias hereditárias, para que a gente possa entender melhor esse assunto. Você lembra que o Brasil, antes de ser dividido em regiões, ele foi dividido em capitanias? E eles eram administrados pelos donatários, né? Que eram essas pessoas que tomavam conta dessas terras a mando de Portugal. Mas vamos entender melhor o que aconteceu. Porque no final, essas divisões não deram certo. Então, o governo de Portugal estabeleceu um governo que pudesse assumir todas essas capitanias. E aí sim veio o chamado governo geral. E dentro desse governo geral tem 3 governadores que foram super importantes para o desenvolvimento dessa capitania chamada Brasil, né? Então vamos entender um pouco mais sobre o que cada um contribuiu e qual a sua importância nessa história. Vamos lá? Diz assim, na página 361, sobre Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, e ele que aparece aqui na imagem junto com a Pro, não é? Duarte da Costa e Mendes Sá. Cada um fez algo importante para esse desenvolvimento. Mas antes, vamos acompanhar a leitura da página 361 do seu livro, que diz assim: ao perceber que as capitanias não deram certo, o governo português criou novos mecanismos para administrar as terras e dar continuidade à colonização aqui do Brasil, né? Lembra que o país, nosso Brasil, era a colônia de quem? De Portugal. Então, quando foi dividida as capitanias, infelizmente não deu certo, né? Então, foi necessário o governo português criar um governo geral. Por isso que fala o governo geral. A intenção não era acabar com as capitanias, e sim centralizar a política e a economia da colônia. Assim surgiu o governo geral. As principais funções do governador geral era coordenar a colonização, administrar, né? Porque não estava sendo bem administrado com os donatários. Lá Portugal, né, no caso o governo, não estava sabendo como administrar todas essas capitanias. Então colocou uma pessoa só para poder tentar resolver todos os problemas. Vamos lá. As principais funções do governador-geral era coordenar a colonização, fortalecendo as capitanias contra os ataques indígenas, porque os índios já conheciam a terra, então eles atacavam várias vezes, várias terras, né? Então, fiscalizar o que acontecia nas capitanias e apoiar a produção de cana-de-açúcar, que era a principal produção agrícola daquela época. Para isso, o rei passou, então, a distribuir entre os funcionários reais as obrigações que inicialmente eram dos donatários. E aí, então, vieram os governadores. Mas o primeiro governador do Brasil foi Tomé de Souza, que você está vendo aqui na foto. Ele chegou ao Brasil em 1549, fundou a cidade de Salvador, a nossa cidade, você sabia? Que se tornou a primeira capital do Brasil. Salvador é a primeira capital do Brasil e foi sede do governo geral. Ele incentivou a pecuária, o desenvolvimento da lavoura de cana-de-açúcar, olha só. E organizou expedições para irem ao interior em busca de metais preciosos. Não eram bobos não, né? Queriam nossas riquezas. Depois que ele assumiu o poder, depois que ele saiu, assumiu o poder então Duarte da Costa. Ele governou entre os anos de 1553 a 1558. Ele enfrentou os franceses que invadiram o Rio de Janeiro e fundou a colônia da França Antártica. E vocês vão entender isso um pouquinho mais à frente. E depois que ele saiu, veio Mendes Sá, que governou em 1558 a 1572. Ele praticou políticas violentas contra os índios, o que resultou na morte de milhares de indígenas. Você sabe, né? Desde a época da colonização, a maioria dos povos indígenas foram dizimados do nosso país. Intensificou o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Então, como os índios não estavam sendo, né, ajudando, entre aspas, junto com eles fazendo esse trabalho de escravos, então eles começaram a trazer os escravos da África para o Brasil para trabalhar aqui nas lavouras de cana-de-açúcar e nas casas, né, dos grandes agricultores e donos de terra. Tá bom, meus amores? Espero ter ajudado. Agora preste atenção nesse vídeo aí que vai dar mais embasamento para a nossa linha de hoje. Beijos e até amanhã. O governo geral foi um dos modelos de organização administrativa que os portugueses estabeleceram no Brasil durante o período colonial. Como o sistema de capitanias não atingiu seu objetivo,
Portugal então passou a centralizar a administração da colônia, criando o cargo de governador-geral. Esse governador era, a partir daquele momento, a mais importante autoridade presente no Brasil e tinha a função de representar os interesses do rei de Portugal em terras brasileiras. Para melhor cumprir suas atribuições, o governo-geral contava com o auxílio de 3 outros auxiliares: o provedor-mor, o capitão-mor e o ouvidor-mor. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil, responsável pela instalação do novo sistema de administração criado por Portugal. Ele foi responsável pela fundação de Salvador em 1549, a primeira capital da colônia e sede do governo até o século XVIII. Com ele vieram os primeiros jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega, que fundaram na Bahia o primeiro colégio em território brasileiro. Nesse período, houve o desenvolvimento da economia açucareira, baseada na mão de obra escrava africana, e a introdução das primeiras cabeças de gado. Duarte da Costa foi o segundo governador-geral de 1553 a 1558. Durante o seu governo, ocorreram vários distúrbios, motivados na sua maioria pelos conflitos entre colonos e jesuítas, envolvendo a escravização de indígenas. Sua gestão conviveu ainda com a invasão francesa ao Rio de Janeiro, em 1555, onde foi fundada a França Antártica. Sem condições de combater os invasores, Duarte da Costa perdeu a autoridade, comprometendo sua administração. Mendes Sá, o terceiro governador-geral, estimulou a lavoura de exportação e acabou com os conflitos que envolviam colonos e jesuítas. Em 1621, o Brasil foi dividido em 2 estados, Estado do Brasil e Estado do Maranhão, e ficou assim até 1775, quando foi reunificado pelo Marquês de Pombal.